Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Vencer o Desamor. É reta final e vamos te contar tudo o que ainda vai acontecer. Não sai daí, vamos te atualizar sobre essa e outras novelas também. Me conta uma coisa, qual foi a pior novela que você já assistiu nessa emissora? Deixa o nome aqui, uma das piores, tá bom? E também não se esquece de nos contar de onde você está nos acompanhando, para que assim nos nossos próximos vídeos eu possa estar te mandando um abraço, combinado? Também não se esquece, se inscreve e já deixa o seu like. Álvaro reúne sua família para comunicar algo importante. Bárbara diz que está lá para apoiá-lo, seja lá no que for. Álvaro se desculpa por eles estarem lá, pois o que ele tem para dizer pode afetar toda a família. Bárbara diz que pode comunicar, enquanto ela e Eduardo estão lá. Claro, a Ariadna também está e a Daphne. A Bárbara diz que ele pode contar o que for. Depois, ela comunica a Gema e o restante da família, se for o caso, tudo o que aconteceu lá. Eduardo aproveita para tirar a maior onda e perguntar qual foi o problema que dessa vez Álvaro se meteu. Álvaro então começa a falar que já saiu o resultado da investigação sobre o que aconteceu com Olga. E que nessa investigação ele se tornou o principal suspeito do que aconteceu com Olga. E pergunta de onde tiraram isso, a Bárbara que pergunta, já que o Álvaro é impossível de tocar em uma mulher e muito menos em Olga. Álvaro então diz que acredita que eles acreditam que ele é inocente, pois ele mesmo se pôs a contar toda a família para que possam então entender o que está acontecendo sobre o caso Olga, que envolve também ele. Álvaro também informa a família que ele se depôs então a contar tudo o que aconteceu para evitar constrangimentos. E também informa que a família será chamada para depor, pois o comandante disse que quer falar com todos. Álvaro diz que a justiça acha que o crime que aconteceu com Olga é passional e que, para piorar a situação, Olga foi violentada. E que antes de tirarem sua vida dela de uma forma tão terrível, fizeram então isso com ela. Bárbara fica entre o filho. Claro que ela então acha que o filho não poderia ter feito isso, algo tão terrível. Álvaro conta que as coisas pioraram, após também descobrir que Olga deixou todas as ações da empresa dela no nome dele, caso algo lhe acontecesse. Foi algo bom ele se tornar então algo majoritário na empresa dela, porém o ruim foi ter que lidar como suspeito. Enquanto isso, o Lino está de mal a pior, pois ele procura e não encontra o que ele quer. Eduardo, na reunião de família, pega pesado e xinga cada vez mais o Álvaro por tudo que está acontecendo. Bárbara se lamenta por tudo que está acontecendo também e manda Eduardo calar a boca para parar de falar com bobagens. Toda vez é por causa do condomínio que agora estão conversando, pois Álvaro está planejando fazer alguns projetos por lá. Daphne é contra parar então essas ações, pois ela precisa da parte dela financeira. Ariadna diz que não é preciso parar, pois não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo isso porque, segundo Bárbara, acha que as ações estando em movimento pode prejudicar o processo que Álvaro agora está tendo depois do que aconteceu com Olga, onde ele agora pode ser o principal suspeito de tudo. Tadeu aparece lá na sala e cumprimenta Álvaro bem carinhosamente. Eduardo está lá e não gosta do que vê. Eduardo então grita para que o menino não interrompa a reunião de adultos. Ariadna nota então que é tudo por causa de ciúmes e manda Eduardo baixar a bola. Eduardo diz que é o pai do menino e pode sim então decidir se o menino pode ou não ficar na sala. Bárbara escuta a confusão e volta então para poder defender o neto. Bárbara diz que Álvaro esteve lá todo esse tempo que Eduardo não esteve para poder ajudar então Tadeu em tudo que ele precisou. E ainda acrescenta que não é justo que Eduardo sinta ciúmes de uma amizade que foi construída com o tempo. Álvaro chama então o menino para subir as escadas e ir para o quarto brincar um pouco lá em cima com ele.
Bárbara grita com Eduardo, que se assusta e não dá um único pio depois disso. Claro que Bárbara grita depois que Álvaro e Tadeu sobem. Lá em cima, Tadeu faz perguntas difíceis para Álvaro. Álvaro responde tudo de uma forma bem legal. Tadeu diz que não quer mais ser adulto. Álvaro diz que não há por que ele pensar assim, já que o menino é tão lindo, educado e gentil. Ainda disse que é o melhor menino que ele já conheceu em toda a sua vida. Tadeu se declara para Álvaro e diz que ele é o adulto mais compreensível e legal que ele conheceu após sua mamãe. Daphne explica tudo o que aconteceu lá na sala para Gemma. Daphne também dá uma pitada de críticas em Álvaro. Vê então ele falando sobre Ariadna, sobre os dois terem um romance. Gemma critica, mas apoia o romance de Ariadna com Álvaro, pois Álvaro sempre esteve lá para ela quando ela precisou. O rumo da conversa dá então uma mudada, até que Gemma começa a questionar Daphne se será mesmo que Álvaro matou a senhora Olga. E pede para que não pense assim, até porque todos ainda não sabem se Álvaro é mesmo uma pessoa ruim ou não. Daphne diz que Álvaro é sim uma pessoa boa. Daphne também pergunta sobre os exames de Gemma. Acho que as duas já tinham conversado sobre isso antes. Ela diz então que deu tudo certo e que está tudo bem, normal. Sabemos que é uma mentira aí, né? Ao notar Daphne cabisbaixa, a Gemma pergunta então o que a Daphne tem. Então, Daphne manda a real e conta que ela e Gael terminaram. Ariadna cancela então a mudança que ela e Álvaro planejaram por tanto tempo fazer. Tudo isso por causa do que está acontecendo envolvendo o nome de Olga. Eduardo está ao fundo, ouvindo ou só observando a conversa dos dois, Ariadna e Álvaro. Ariadna percebe, mas não diz nada para Álvaro, que se assusta então com a decisão da amada. No dia seguinte, Cassandra e Ariadna chegam ao parque, onde combinaram de se ver com uma das vítimas de Lino, ou Calixto. E o que elas não sabem é que Lino também está lá. Ele está no carro e sobe os vidros do carro para que não seja identificado por ninguém. Nisso, a vítima observa então Ariadna de longe com Cassandra e se aproxima. Ariadna conversa com sua colega de trabalho sobre a situação, até que a vítima começa a andar em direção a Ariadna. E então ela avista Lino de longe e fica em total choque. Lino não a vê. O delegado investiga então Gemma e Bárbara para saber sobre o que aconteceu então com Olga e Álvaro naquele dia. O delegado então percebe que Gemma está um pouco nervosa e pergunta por que a moça está assim. Bárbara diz que é normal, já que ele é da polícia e ela é apenas uma jovem. Álvaro continua desesperado por notícias para saber quem foi que fez aquilo com Olga para poder então se livrar e também poder vingar o que aconteceu com sua ex-mulher. O advogado de Eduardo o orienta sobre sua situação com sua ex-mulher e sobre o seu filho Tadeu, que uma coisa só pode colocar tudo a perder, então é melhor ele tomar cuidado em todas suas decisões. Bárbara conversa com o delegado sobre o que aconteceu no dia em que Olga desapareceu. Ela relembra cada acontecimento. Enquanto isso, o comandante faz então assinaturas no papel, talvez esteja escrevendo tudo o que ela diz. Bárbara aproveita para então falar sobre Álvaro e dizer que seu filho seria incapaz de fazer algo dessa maneira com uma mulher ou com qualquer outra pessoa. Ariadna decide então ligar para a vítima para saber o que foi que aconteceu por causa do atraso, já que combinaram. Mas Cassandra fala algumas coisas e faz então a moça desistir de ligar. As duas então continuam lá esperando pela vítima que não aparece. Lino está observando tudo de longe e não entende por que Ariadna está indo embora. Ele também não viu que a vítima já se foi. Agora é a vez de Ariadna ser investigada. Então, o delegado perguntou como é que ela era, então, o comportamento de Ariadna com Olga. Ariadna é bem sincera, conta que as duas foram um pouco amigas um tempo atrás e que ela e o Álvaro se apaixonaram aos poucos. Não foi uma traição, ele já havia terminado quando os dois começaram.
Ariadne então explica a sua situação com Olga e também que envolve Álvaro, já que ela então viveu um triângulo amoroso. Álvaro deixou Olga para poder ficar com ela. Fora da delegacia, Álvaro e Ariadna se encontram. Os dois pombinhos trocam juras de amor e falam que tudo vai dar certo sobre tudo o que está acontecendo. Lino se assusta com tudo o que está acontecendo e cai a ficha então que Ariadne e sua amiga Cassandra talvez estivessem lá na delegacia não por causa dele ou do tal Calixto, e sim por causa de Álvaro. Ariadne está trabalhando quando se apavora com todos os relatos que as vítimas tiveram. Assustada, ela desabafa com Cassandra. Cassandra e Ariadna acham então que Ariadna pode ser a próxima vítima. Para confirmar tudo isso, vemos então que Lino não está de brincadeira, enquanto olha uma das fotos de Ariadna, confirmando então que ela será sim a sua próxima vítima. Essas são as emoções dos próximos capítulos então de Vencer o Desamor. Cola com a gente que ainda vem muitas notícias por aí. Aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa o seu gostei e muito obrigada por sua audiência.